E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso e o seu... O que acontece se você misturar várias marcas diferentes de anticongelante? E possível mistura-los entre si? Quais são os perigos? Qual é a diferença entre o anticongelante azul e o vermelho? Essas e outras perguntas tentaremos abordar neste artigo, para que o leitor tenha uma resposta abrangente e não se envolva em alquimia. Tirando o sarro do seu veículo. De imediato, digo que misturar anticongelantes de marcas diferentes é possível, se você for extremamente claro ao cumprir determinadas condições. Em outros casos, e quase certo que você destruir o radiador dentro de 2 ou 3 anos. Na maioria dos casos, será impossível restaurá-lo. Portanto, pense 3 vezes antes de submeter o veículo a vários testes. Em que consiste o anticongelante? Vamos começar com uma análise química. 80% de qualquer líquido de arrefecimento e uma combinação de água destilada e etilenoglicol. Essa fórmula é típica dos padrões G11 e G12. Os 20% restantes, em mídia, são provenientes de aditivos, que caracterizam um determinado anticongelante. Os aditivos são um aspecto fundamental da composição. Eles são adicionados para eliminar o poder destrutivo da água e do etilenoglicol nos componentes metálicos do sistema de arrefecimento do carro, especialmente nas paredes e nos tubos do radiador. Em termos gerais, existem apenas 2 tipos de aditivos. Protetor, protege os tubos do radiador e outros elementos, criando uma película fina nas paredes dos componentes. Eles são usados em composições TOSOLS e G11, anticorrosivos, eliminam qualquer tipo de ferrugem no processo de operação ou retardam esses processos o máximo possível. Esses aditivos são típicos do G12 e do G12+. Há também aditivos híbridos, alocados em uma composição separada G13. Eles combinam elementos químicos da primeira e da segunda categoria nas proporções corretas. E por isso que essa categoria é considerada universal e adequada para complementação, mas não em todos os casos. Características de cor. O anticongelante de cores diferentes foi originalmente desenvolvido para trabalhar com um determinado grupo de metais. No momento, isso não é fundamental, embora os fabricantes de automóveis anteriores tenham tentado introduzir essa gradação, oferecendo corantes recomendados para as composições. No momento, as categorias têm a seguinte coloração: G11, verde, azul e variações, G12, amarelo e vermelho, laranja venenoso, G13, roxo. Tudo isso é teoria. Na prática, muitos fabricantes colorem o anticongelante como bem entendem, já que não há uma padronização rígida. Portanto, o G11 tem uma variação de azul para roxo, o G12 pode ser verde e o G13, amarelo. Como resultado, há uma confusão e cada vez mais difícil para o proprietário do carro se orientar sobre as diferenças da composição e sua finalidade. O que acontece quando se misturam cores diferentes? Colocando a mão na barriga, nada acontecerá se você misturar as composições de diferentes fabricantes, embora existam certas condições. As situações são diferentes, incluindo forca maior, portanto, leia inicialmente a composição. Se o G11 verde for misturado com o G11 verde, mas de um fabricante diferente, com parâmetros no máximo semelhantes, o motor não sofrerá. Isso também se aplica a outros padrões. Somente produtos de arrefecimento da mesma cor e aditivos podem ser misturados entre si. Agora sobre o semáforo. Como mencionado acima, o mesmo G11 e 1213 pode ter uma ampla gama de cores. Anticongelantes de cores diferentes com fórmula idêntica interagem perfeitamente entre si. A principal dor de cabeça dos motoristas é o G13 em roxo e amarelo. Muitos temem que eles sejam completamente diferentes, embora isso seja fundamentalmente errado. Para começar, esse anticongelante universal em sua essência tem uma porção dupla de aditivos, que se misturam entre si sem nenhuma consequência especial.
Você só obterá uma nova tonalidade, nada mais. É possível misturar padrões diferentes? Aqui a situação é mais interessante. Se anticongelantes de cores diferentes, mas do mesmo grupo, forem intercambiáveis, produtos diferentes poderão causar reações inesperadas no sistema, agravando a situação do seu radiador e de outros componentes do sistema de arrefecimento. Os anticongelantes de diferentes subgrupos podem ser misturados? Deve-se entender que o G11 e o G12 têm aditivos completamente diferentes. O primeiro tem o objetivo de criar uma película, e o segundo, de eliminar a ferrugem. E quase impossível controlar a mistura de componentes ativos. Sim, o precipitado pode não cair, mas a película reduzirá significativamente a eficiência do resfriamento. Tudo isso porque o anticongelante verde reduz o diâmetro dos tubos e de outras unidades. O regime de temperatura cai, assim como as características do resfriador. Pode até se formar uma espécie de coágulo, que pode levar à falha do radiador. Aqui tudo depende do volume final do líquido diluente. Se você despejar até meio litro, não haverá consequências. Mas, no futuro, será necessário despejar o líquido de arrefecimento nativo. Consequências da mistura de amarelo e verde. Já descobrimos se possível reabastecer o anticongelante da mesma marca e o que ele ameaça, mas você pode misturar anticongelante do tipo vermelho, verde e amarelo? E aqui as consequências serão deploráveis. Verde, também conhecido como vermelho e azul, líquido de arrefecimento à base de etilenoglicol e água destilada. O líquido amarelo, roxo, consiste em propilenoglicol, e essa é uma diferença significativa. Esses anticongelantes podem ser misturados? Categoricamente, não. O etileno e o propileno são tipos diferentes de álcool, embora sejam alcoóis de um átomo. Outra coisa é que o primeiro é tóxico, mas no segundo caso essa falha foi eliminada. Vamos adicionar dois tipos de aditivos ao G13. Obtemos a seguinte imagem: não temos ideia de como os alcoóis reagem entre si e quais são as consequências. Os aditivos do G13 são projetados para o propilenoglicol, portanto, ninguém pode dizer como ele se comportará em um elemento estranho, ninguém pode dar uma resposta segura sobre a compatibilidade do anticongelante. Lembre-se de que o doador universal não é o G13, mas o G12++. Acima, está escrito em detalhes quais anticongelantes podem ser misturados sem consequências. Leia a composição do produto com muita atenção e nunca economize no líquido de arrefecimento. O conserto do carro ainda custará mais caro, ainda mais se for um conserto de capital. Não é a maneira mais sensata de economizar dinheiro em sua carteira. Resultados: a confusão nas cores do anticongelante e do óleo combustível irritante para qualquer motorista. Durante esses 2 anos, enquanto o fluido de arrefecimento está em uso e o motorista não se preocupa com sua substituição, os fabricantes alegres criam novos padrões e variações de seus produtos, o que favorece apenas os profissionais de marketing, mas não o consumidor. Também não é possível estocar líquido de arrefecimento, pois sua vida útil é limitada. Tente escolher um fabricante, encontre um vendedor experiente que explique detalhadamente a diferença entre as composições. E aprenda você mesmo a ler o conjunto de ingredientes para economizar muito em serviços no futuro. Em conclusão, a mistura de anticongelantes de diferentes padrões e cores pode trazer riscos significativos ao sistema de arrefecimento do veículo. É fundamental sempre verificar as especificações do fabricante e utilizar produtos compatíveis para garantir a eficiência e a durabilidade do motor. Lembre-se de que a prevenção é a melhor forma de evitar problemas futuros. A escolha correta do anticongelante não só protege seu carro, mas também contribui para um desempenho ideal. Agradecemos por assistir e até a próxima!